meus amores! Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de História. Pegue a apostila de História na página 108. Preste muita atenção na história A Gazela e o Caracol. E depois responda as questões. Então tem o texto aí de uma história, A Gazela e o Caracol. Esta aqui é a gazela e esse aqui é o caracol, tá? Então preste bastante atenção na história que tia vai ler. Eu vou ler primeiro e depois vocês irão ler sozinhos, tá? Aí em casa para a mamãe. A Gazela e o Caracol. Uma gazela encontrou um caracol e disse-lhe: Tu, caracol, és incapaz de correr, só te arrastas pelo chão. O caracol respondeu: Venha cá no domingo e verás. O caracol arranjou 100 papéis e em cada folha escreveu: Quando vier a gazela e dizer: Caracol, tu responde com estas palavras: Eu sou o caracol. Dividiu os papéis pelos seus amigos caracóis, dizendo-lhes: Leia estes papéis para que saibam o que fazer quando a gazela vier. No domingo, a gazela chegou à povoação e encontrou o caracol. Entretanto, este pedira aos seus amigos que se escondessem em todos os caminhos por onde ele passasse. E eles assim fizeram. Quando a gazela chegou, disse: Vamos correr? Tu e eu, e tu vais ficar para trás. O caracol meteu-se no arbusto, deixando a gazela correr. Enquanto ela corria, ia chamando: Caracol! E havia sempre um caracol que respondia: Eu sou o caracol. Mas nunca era o mesmo, por causa das folhas de papel que foram distribuídas. A gazela, por fim, acabou por se deitar encostada, desmaiando com falta de ar. O caracol venceu, devido à esperteza de ter escrito 100 papéis. Então, vocês perceberam, né, que a gazela, ela é veloz, ela tem muita velocidade. E o caracol não. Mas o caracol é muito esperto, teve uma grande ideia e aceitou o desafio da gazela. Então, ele escreveu 100 papéis e distribuiu para os seus coleguinhas caracóis. E cada um ficou com um papel. E toda vez que a gazela perguntava, e eles respondiam. Então, ele enganou a gazela. A gazela achava que o caracol estava acompanhando ele. Mas cada vez que alguém respondia, era um caracol diferente. Então, agora, vocês irão responder as questões. Letra A. Qual dos dois animais é o mais rápido? A gazela ou o caracol? B. Quem venceu a corrida? C. Qual estratégia foi utilizada para essa vitória? Vocês viram que eles trabalharam em equipe, em grupo. Por isso, eles venceram, né, essa corrida. Número 2. Agora faça um desenho que ilustre a história A Gazela e o Caracol. Aqui tem imagens de pessoas
de muitos anos atrás. Vocês podem perceber que as vestes são muito diferentes das de hoje, não é mesmo? Então você observe bem, porque tia vai ler algumas partes para vocês entenderem a mudança das vestes através dos anos que se passaram, tá bom? O ser humano e as roupas. A imagem mostra crianças do ano de 1955. As roupas que elas vestem têm um estilo diferente das roupas usadas atualmente. Muitos povos usam roupas há milhares de anos. Número 1. Por que você imagina que as pessoas usam roupa? O que você acha? Por que as pessoas usam roupas? 2. Pessoas de culturas diversas usam tipos de roupas diversas. Porque você imagina que cada povo tem o seu estilo e se veste diferente? Então a gente pode perceber que a maneira de vestir das pessoas variam de estados, né? De países. Então, depende do costume, de como se vestem. Os indígenas, por exemplo, eles andavam quase nus. Hoje, eles vestem as roupas parecidas, né? Ou iguais às que a gente veste. Mas tem muitas tribos ainda que seguem os seus costumes, né? Então, vou ler essa parte de baixo sobre os indígenas, das culturas indígenas, e vocês prestem bastante atenção, tá? Povos de algumas culturas não usavam roupas. Um exemplo disso são os indígenas brasileiros, que antes da chegada dos europeus não tinha esse costume. Depois do encontro entre indígenas e os portugueses que vieram para o Brasil, muitos deles passaram a usá-las. Então, eles não tinham o costume de vestir roupas, não tinha vestes. Mas depois dos europeus, o encontro, né, dos portugueses com os indígenas, eles passaram a vestir. Mas tem muitas tribos ainda que seguem o seu costume, principalmente nas festas, nas danças dos indígenas. Número 3. Converse com seus colegas sobre a seguinte questão. Por que os indígenas passaram a usar roupa após o contato com os europeus? Então, vocês compreendem que o uso das roupas por indígena está relacionado à influência que os europeus tiveram sobre a cultura dos povos nativos. Então, foi depois que eles viram os portugueses com roupas, então eles acharam muito interessante, aí eles passaram a usar os costumes dos europeus. Mas nas danças deles, eles continuam com a mesma cultura deles. Número 4. Por que você usa as roupas que você usa? Então, por que você usa roupa? Do estilo que você veste. Por quê? Pergunta para a mamãe ou papai, tá? E desenhe no quadro abaixo como você gosta de se vestir. Você gosta de vestir esse estilo que a mamãe veste você? Ou você gostaria de vestir de outro tipo? Então, você pode desenhar da forma que você gostaria, tá bom? De vestir, tá? Agora a tia vai ler alguns jeitos de se vestir, tá? Que mudou ao longo do tempo. Então, vocês vão só prestar bastante atenção e observar essas imagens que tem aí na página 114. Na página 114 e na 115, vocês não vão resolver nada, só ler e observar. Então, vamos lá. O jeito de se vestir mudou ao longo do tempo. Pré-história. Há cerca de 35 mil anos, o ser humano descobriu como tecer fios
com base em caules de plantas. Nesse período, também passou a utilizar materiais de origem animal, como lã e pele e de couro. Então, tem as imagens aí da Idade da Pedra. Depois vem a Antiguidade. Nesse período, povos gregos e romanos utilizavam roupas como túnicas e toucas, feitas de tecido como lã e linho. Os membros do exército romano usavam túnicas de mangas curtas e acima do joelho, além de coletes protetores feitos de lã e couro. Então tem as imagens aí que vocês podem observarem o tipo das vestes. Idade Média. Na Europa, durante esse período, a maneira de se vestir passou a ser influenciada pelos costumes cristãos e as roupas tornaram-se mais fechadas para esconder o corpo. Então, nessa Idade Média aqui, as roupas já eram bem pano, bastante tecido, cobria todo o corpo, do pescoço aos pés. Então, cobria o corpo inteiro, é bem diferente de hoje. Aí vem o período moderno. As roupas nesse período eram muito volumosas e enfeitadas. Tinha golas e punhos com rendas, além de babados e bordados. Então, nessa época aqui, era bem trabalhada as roupas e bem mais volumosa, muito mais pano, bem mais rodada, bem mais trabalhada, bem mais bordada e enfeitada. Então, foi variando os tipos de veste durante, ao passar do tempo. Depois vem aqui atualmente. Hoje as roupas também têm características próprias, relacionadas mais com o bem-estar de cada um que as regras exteriores, As pessoas buscam o conforto da maneira de se vestir. Então aqui hoje, atualmente, as roupas são mais frescas, mais fininhas, mais modernas, menos roupas, cada um tem seu estilo, uns gostam mais de calça comprida, outros gostam de roupas mais frescas, short, vestidos longos, então varia muito. Então as roupas de hoje é bem mais confortável, nesse ambiente quente que é o nosso, a roupa fresca é bem melhor. Então vamos para a próxima página. Anúncios e roupas. Atualmente, há muitos anúncios de vendas e roupas na televisão, na internet, nos jornais, etc. Essa prática existe há muito tempo. Observe um anúncio de coletes para crianças e bebês publicado em uma revista em cerca de 100 anos atrás. Olhe bem essa imagem aí, tá? 100 anos atrás. Tá? Então, hoje nós temos muitos anúncios. É na televisão, é no computador, é na internet, é no WhatsApp, é nos outdoor. Então, são muitos anúncios, é o tempo inteiro. Mas há 100 anos atrás também tinha. E eu vou ler aqui como vocês irão responder. Número 1. Agora converse com os familiares, de casa sobre a seguinte questão. Letra A. Qual produto está sendo vendido? Olhe bem, que produto está sendo vendido aí, há 100 anos atrás. B. Hoje em dia, as crianças usam coletes? O que você acha? Sim ou não? C. Procure palavras que estão escritas de modos diferentes do que você conhece e grife-as no anúncio. Então, tem palavras aqui no anúncio que está escrita de um modo diferente. Por quê? Porque esse anúncio é 100 anos atrás. Então, a acentuação gráfica teve mudanças,
passar do tempo. Então, teve muitas mudanças. Então, vocês vão descobrir o que tem diferente aí no anúncio, nas palavras, e vocês vão grifar, passar um tracinho. Letra D. Em sua opinião, por que as palavras estão escritas de outras formas? Então, a diferença da escrita pode ser entendida como um processo de transformação da própria língua. Antigamente, a escrita seguia normas diferentes. Então, hoje nós temos outras normas, né? Na nossa língua. Então, com o passar do tempo, também a nossa língua teve também mudanças. Então, vocês vão descobrir aí com a mamãe, com o papai e grifar o que vocês descobrirem, tá? E número 2, vocês também avaliativo. Vocês vão fazer uma pesquisa, tá? Já é valendo a pontuação para a provinha do segundo bimestre. Pesquisa em sites ou revistas imagem que mostra o uso de coletes, tá? Hoje em dia, tá bom? Colhe as imagens em uma folha avulsa, pode ser no próprio caderninho, vocês podem colar no seu caderninho de história, tá bom? É bom que fica guardadinho, eu acho até melhor que vocês colhem no caderninho, faz o cabeçalho, coloca no caderninho de história, tá? Depois discuta com os seus familiares sobre as diferenças e semelhanças entre os coletes atuais e os anúncios de 1915, tá? Então, esse aí vai ser um diálogo entre você e sua família, a diferença, né, desses coletes que estão aí. Vocês podem comparar com esse que está aí no anúncio, com o que você pesquisou, os coletes de hoje. E vocês vão colar, tá? Pode ser preto e branco, não tem problema, tá? Não precisa ser colorido, não, tá? Não precisa, talvez você tenha impressora em casa, não tem colorida, não tem problema ser preto e branco, tá bom? Agora, nós vamos para as roupas e sustentabilidade. É muito interessante isso aí. Então, vocês vão prestar bastante atenção que tia vai ler. Atualmente, há preocupação com o meio ambiente sustentável, o consumo excessivo e a produção de lixo são alguns dos problemas que prejudicam o meio ambiente. Pensando nisso, algumas pessoas e empresas resolveram criar roupas e acessórios sustentáveis, ou seja, feitos com base no reaproveitamento de objetos que iriam para o lixo. Há roupas feitas com base em garrafas PET, cápsula de café, embalagem, etc. Essas roupas aí são recicladas, são feitos de materiais que seriam jogadas no lixo, então foi reaproveitada e feito roupas, né? Para salvar o meio ambiente. Então, no número 1 é só para conversar, tá? Converse com seus familiares sobre as roupas e os acessórios sustentáveis e discuta a questão. Por que essas roupas e acessórios contribuem para a conservação do meio ambiente? Por quê? Porque se eu estou tirando uma coisa que vai para o meio ambiente, eu estou ajudando o meio ambiente. Se eu fabrico objetos a partir daquilo que eu iria jogar fora, se eu reaproveito aquilo que ia ser lixo, que ia ser jogado no meio ambiente, eu aproveito para fazer outros objetos, como roupas, objetos de casa, eu estou, ajudando o meio ambiente. Então, vamos lá para a próxima página. Também é só leitura, tá? Roupas no Brasil.
O jeito de se vestir também se transformou ao longo do tempo no Brasil. Por aqui, esse processo foi influenciado pelas diversas culturas. As pessoas aqui viviam ou para cá vieram ao longo da história do país. A moda de outros países também influenciou o jeito de se vestir, especialmente das famílias que tinham melhores condições financeiras. Observe essa imagem que retrata o desenvolvimento da moda no Brasil ao longo do século XX. Então aí vocês veem, dá para vocês verem que são roupas bastante diferentes e ao longo do tempo foi tendo mudanças. E as roupas, esses costumes vieram de vários países, porque vieram várias pessoas de outro país para o Brasil. Então teve uma mistura de costumes, né? Então teve variedade de roupas. Vocês podem observar que é bem diferente da de hoje. Então aqui do outro lado também, ó, olha o tipo de roupas, né? Dá para ver. Então, vamos para a próxima página, tá? Aqui vocês irão resolver, tá bom? Atualmente, as pessoas se vestem com estilos diversos. Observe essa imagem a seguir e assinale aquelas em que as crianças estão vestidas com estilo parecido com o seu, tá bom? Aqui tem vários estilos de roupa. Hoje nós temos vários estilos. Aí vocês vão marcar um X, tá? Nos parênteses, que parece mais com o seu, tá? Se você tem vários estilos desse aqui, você marca mais de um. Mas se for só um, você marca o que mais parece com você, tá bom? E por último, encontre no encarte as roupas adequadas para as crianças de acordo com as atividades que irão realizar. Então, vocês vão lá para o encarte 223 e vocês vão encontrar as roupinhas, né? Que vocês irão colar, tá bom? Encontre no encarte as roupas adequadas para as crianças de acordo com as atividades que irão realizar. Então, nós vamos lá para a página 223. 223. Nós vamos pegar a titia não tá aqui, tá faltando. Mas vocês têm aí a 223, tá? Vocês podem olhar que são as roupinhas, tá? Aí vocês vão recortar, tá bom? Então, fique com Deus, tá bom? Deus te proteja. Até a próxima aula, tá? Faça tudo com amor e carinho, tá bom? Envie a foto da página dos coletes que vocês irão colar, tá bom? Fique com Deus. Tchau. Tia te ama.